Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos, na presença do Senhor, servindo ao Senhor esta noite. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso querido amigo e pastor Felipe, e ele já estará trabalhando conosco sobre cronologia bíblica. Ele vai aproveitar e explorar bastante a vida de Jeú, mas mesmo assim nós teremos um momento inicial maravilhoso sobre cronologia bíblica, e a tendência hoje é aprender bastante da parte do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão chegando, já teremos um excelente número, mas nós temos muito que estudar e aprender hoje, né? O Salmo 1, irmãos, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A consequência disso é: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Hoje é uma alegria muito grande para nós podermos compartilhar o conhecimento e o ensino que o amado pastor Felipe, ele vai disponibilizar para nós sobre a questão da cronologia bíblica. Amados, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus esse momento tão bom de estarmos na casa do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na tua casa, aprendendo, crescendo, ouvindo, servindo. Senhor, nós que já estamos aqui, estamos felizes por poder esta noite compartilhar muito do conhecimento que tu tens dado ao teu servo. Fala a nossa vida. Senhor, Deus amado, também pedimos que a live transcorra com tranquilidade, para que os nossos amados irmãos que estão em casa não se percam e também não percam nada referente à nossa querida live. Nós te agradecemos e te bendizemos esta noite por esta rica oportunidade. Amém e amém e amém. Irmãos, hoje nós temos conosco, como a internet é uma bênção de Deus, né? Como a internet é uma bênção de Deus. O querido pastor Felipe, ele é ali da Igreja Batista, em Minas Gerais, e ele é um homem que há um bom tempo eu estou acompanhando, seguindo, ouvindo com muita calma tudo aquilo que ele nos traz, e ele tem se destacado no cenário brasileiro em razão da cronologia bíblica. Ele, como nós, acredita no Espírito Santo. Obrigado, meu amor. Está ótimo. Ele, como nós, acredita no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, nos dons espirituais. Como nós, ele também defende que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Hoje está difícil, né? Está difícil hoje crente que literalmente acredita na palavra do Senhor como palavra do Senhor. Hoje tem umas coisas meio estranhas por aí, né? E ele fez um trabalho, irmão, hercúleo, no sentido maior da palavra mesmo. Mas que trabalho difícil pastor Felipe fez. E ele continua fazendo. É um trabalho relacionado àquilo que nós chamamos de cronologia bíblica. O pastor Felipe,
ele simplesmente pegou do Gênesis ao Apocalipse. E ele conseguiu fazer todo um cronograma com datas, e datas muito bem feitas e maravilhosas. Os irmãos sabem aqueles quadros de anos que eu me utilizo nos estudos dos reis? Todos são retirados do querido pastor Felipe. E, Felipe, nós temos uma alegria muito grande de recebê-lo, um carinho enorme, temos um carinho muito grande pelo teu ministério. Você faz algo que é ímpar, absolutamente ímpar. Nós vamos agora passar toda a palavra para você ter o máximo de tempo possível. E a gente quer saber o que é cronologia bíblica, tá certo? É esse rapaz, senhor, jovem, bonito aí, pastor Felipe. Cronologia bíblica. A gente quer saber, Felipe, por que a cronologia é importante? E queríamos muito que você nos abençoasse essa noite, usando a cronologia no rei que paramos. Nós paramos exatamente em Jeú. E aí, meu querido pastor, uma alegria muito grande de recebê-lo. É a primeira vez que o pastor está conosco, virá outras vezes também online, e um dia, quem sabe, estaremos juntos presencialmente, tá bom? Aqui está parte da igreja, a maior parte assistirá ao amado pastor via YouTube, porque são irmãos que trabalham, irmãos que estudam. A maioria dos nossos amados idosos, a gente procura uma transmissão o melhor possível para que de casa eles tenham acesso, né? Nós temos um carinho muito grande e um departamento muito bom relacionado a idosos. Inclusive, domingo teremos um culto absolutamente dirigido por eles e com uma palavra dirigida a nós. Vai ser uma bênção. E, pastor Felipe, a palavra está contigo. Muito obrigado e vamos aprender o que é cronologia bíblica e a sua importância. Agora, eu peço também, pastor, que depois que o senhor explane, o senhor nos mostre aquele mapa maravilhoso para deixar a gente com água na boca, entendeu? Pastor, é uma alegria, pode começar todo o estudo. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo em nosso meio. Amém, meu irmão. Pastor, a paz do Senhor Jesus, para o Senhor, para toda a igreja. Eu queria agradecer essa oportunidade que eu estou tendo de estar com os irmãos. Eu agradeço pelo convite, né? E Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí. Estou vendo vários irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Bem, eu queria falar sobre o que é cronologia bíblica e por que isso é tão importante, e os irmãos vão perceber isso hoje. Eu queria só saber se está dando para compreender tudo que eu estou dizendo perfeitamente aí. Amém? Muito bom, muito bom. Amém. Ótimo, irmãos. Então vamos lá. Veja bem, cronologia bíblica, quando a gente fala sobre cronologia, dá a impressão que é alguma disciplina bem complexa, bem difícil, e que só vai complicar as coisas. Mas, na verdade, isso tem a ver com o nosso relógio, tem a ver com o tempo cronológico, ok? Por exemplo, você já teve curiosidade de saber quanto tempo passou desde Adão até Abraão, ou quanto tempo passou desde Adão até Davi? Então, isso é o que a cronologia bíblica faz. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa resumida. Vou tentar compartilhar uma janela aqui. Isso. Aí eu queria só ver se vocês estão conseguindo ver o mapa todo. Excelente. Deu para ver aí, pastor? Bem certinho, maravilhoso. E pode ampliar, okay. Você está no controle. Esse mapa, ele vai mostrar desde Adão, tá? Deixa eu ampliar ele aqui. Adão viveu 930 anos. A Bíblia fala sobre isso. Eu só vou dar um breve resumo para os irmãos entenderem, tá? Como que a gente consegue chegar na cronologia bíblica até Cristo? Se Adão viveu 930 anos, com quantos anos que ele teve o primeiro filho? Com 130 anos. Então a gente vai colocar aqui os 130 anos, quando ele teve o primeiro filho, e vai colocar a data de idade desse filho, que foi o Sete, que viveu 912 anos. Tá certo? Nisso, a gente vai ter uma marcação a cada 500 anos,
tá? Então, aqui é o ano 500, desde a criação. Com o 7, olha aqui, ó, já passou do ano 1000. Adão não chegou no ano 1000, ele morreu aqui, ó, 930 anos, certo? Faltou 70 anos exatos para ele atingir o ano 1000. Mas o filho dele, o 7, já passou do ano 1000. Né? Então a gente vai fazendo isso um por um. Ó. Adão, depois o 7, teve o filho Enos com 105 anos. Enos vai ter Cainã aos 90 anos de idade. E aí sucessivamente a gente vai caminhando. Observe que Enoque, olha que curiosidade legal, Enoque não atinge o ano 1000 também. Né? Ele foi trasladado, ele viveu aqui apenas 365 anos, e ele foi trasladado antes do ano 1000 também. Ou seja, dessa linhagem patriarcal de Adão passando por 7, somente Adão e Enoque que não atingiram o ano 1000. Né? Aí a gente vai ter Enoque, vai ter o filho Matusalém, que é o que viveu mais tempo, 969 anos. Vai ter um filho Lameque, que é o pai de Noé. Olha que legal. Aqui a gente consegue descobrir o ano do dilúvio. Tá? Desde a criação. Então, esse aí é o ano exato do dilúvio. 1600, aqui, ó, tem uma marcação. Esse branco e cinza marca a cada 100 anos que se passaram. Tá? Então, o ano do dilúvio é esse. E aí a gente vai caminhando até chegar em Abraão. Tá aqui Abraão, Isaac, Jacó, né? E vamos passando tudo. Nós vamos chegar aqui para os irmãos entenderem. Aqui você tem Samuel, Saul, Davi, Salomão. É daqui para lá que é a parte dos reis, a parte mais importante. Tudo isso tem referências bíblicas, como você pode ver aí, tá? Quando Salomão termina o seu reinado, o reinado de Salomão é marcado por muito pecado, tá? E por causa do pecado de Salomão, os muitos pecados, quais são eles? Salomão, ele acumulou, ele multiplicou mulheres, não podia, multiplicou riquezas, não podia, e ele casou com muitas mulheres estrangeiras. Esse que foi o grande pior problema de Salomão, né? Além da filha de Faraó, as amonitas, moabitas e mulheres que Deus falou que não poderiam se casar. Ele multiplicou cavalos do Egito, coisa que os reis de Israel não poderiam fazer o povo voltar para o Egito para pegar cavalos. E também ele acumulou muito ouro pessoal, muita riqueza pessoal. Aí isso fala de passar do limite, né? Por causa do pecado de Salomão, Deus vai dividir o reino. Então agora, aquilo que era reinado por Saul, Davi e Salomão, foram os únicos 3 que governaram sobre as 12 tribos de Israel. O Senhor vai dividir em duas chamadas, os reinos chamados de 2 casas de Israel. Pastor, até aqui deu para ouvir o áudio perfeitamente? Tá muito bom. Ok, então. Vamos prosseguir. Então, o que acontece? Por causa do pecado de Salomão, Deus vai rasgar o reino da mão de Salomão e vai dar 2 partes, que é Judá e Benjamim. Benjamim é a tribo menor de Israel, onde ficava a capital, Jerusalém. Então, Judá e Benjamim vão ser dadas a Roboão, que está aqui embaixo, o filho de Salomão. Enquanto as 10 tribos do norte são dadas a Jeroboão, eu coloquei aqui Jeroboão primeiro, porque tem um outro Jeroboão, então, para fins didáticos, esse é o Jeroboão, filho de Nebate. Tá? E a gente vai ver um outro Jeroboão aqui para frente, aqui, ó, Jeroboão II, filho de Jeoás. Tá ok? Então, vamos lá. Essa divisão do reino é muito importante a gente compreender ela, porque aqui embaixo vai ser o reino de Judá, que é a casa de Davi. Já aqui em cima, começa com Jeroboão, filho de Nebate, e aí o seu filho Nadab, depois Baasa, Elá e tudo mais, esse é o reino de Israel. Então, vou mudar o mapa aqui. Eu fiz um outro mapa de Israel, esse aqui, para ilustrar bem essa situação. Tá? Que estão do lado de cá do Vale do Jordão. Esse é o Rio Jordão, Mar Morto. Os que estão desse lado aqui, ó, do lado do mar Mediterrâneo, faz parte da terra de Israel. Essa região da Cefelá e dos montes de Judá é a região do reino de baixo, que é a região de Judá. Para cima é a região de Israel, e é por isso que você vai ver que antigamente tudo era chamado de Israel, mas depois da divisão do reino, ficou sendo o norte
chamada de Casa de Israel, e o sul chamado Casa de Judá. Então, por isso muita gente confunde, falando assim, por que aqui está falando que o rei de Israel morreu, mas depois está falando que o rei de Judá está reinando? Essa é a grande dificuldade ao ler o livro dos reis. E a gente agora vai voltar para aqui, para um outro mapa. Vou pegar esse mapa aqui. Ele está mais limpo. Para você entender essa divisão dos reinos, tá? Aqui eu peguei, ó, ano a ano. Saul reinou durante 40 anos. Então eu peguei ano 1, ano 2. O amarelinho sempre é o ano inicial do reinado. Ano 1, 2, 3, 4, até chegar ao 40. Ok. No ano 40 de Saul, quando ele morreu, foi quando Davi assumiu o reino. Só que pouca gente sabe que Isbosete, filho de Saul, também governou durante 2 anos. Tá? Então Saul, o filho de Saul, reina durante 2 anos e vai morrer no 2º ano de Davi. Então Davi continua reinando sozinho, soberano, durante todo o seu reinado, 40 anos também. No ano que ele morre, Salomão assume o reinado. Eu vou fazer um breve resumo, tá? Para a gente chegar em Jeú. E aí você tem grandes eventos aqui na história de Salomão, tá? Aí a gente vai passar quando o reino divide. Na morte de Salomão é que acontece a divisão das 2 casas de Israel. O sul fica com Roboão, que é a tribo de Judá e Benjamim, que contém a cidade de Jerusalém. E ao norte vai ficar Jeroboão, filho de Nebate, que ele era um descendente da tribo de Efraim. Por isso, a capital geralmente vai ser Samaria. Nesse tempo ainda não era Samaria. Tá? Ela vai ter 3 capitais até chegar a Samaria. Então, a gente vai ser 3 capitais contando com Samaria, que é a última. Então, vamos lá. É aqui que está a grande questão da cronologia bíblica para esse período dos reis. Quando a gente pega o livro dos reis, a gente começa a ler e fica tudo confuso na nossa mente, mas Deus deixou os dados para a gente poder fazer isso aqui, colocar no papel e poder compreender esses dados. Então, se Roboão reinou durante 17 anos, esse azul é o período de reinado. Se ele reinou 17 anos a partir da morte de Salomão, e o Jeroboão, do lado do norte, reinou 22 anos, nós vamos pegar eles dois, lado a lado, e vamos descer até a morte de Roboão, filho de Salomão, que deu no ano 17, mas o Jeroboão continuou até o ano 22. Então, o que vai acontecer? A Bíblia diz que no ano 18º de Jeroboão, o filho de Roboão, chamado Abias, começa a reinar, e ele reina 3 anos. Aí sim, você vê que eles continuam, e o Senhor começa a dar data. Por exemplo, o Abias reina 3 anos e morre no 20º ano de Jeroboão. Mas o filho dele, chamado Asa, o rei Asa, vai reinar durante 41 anos, começando o seu reinado no ano 20 de Jeroboão. E assim Deus vai juntando as peças desse quebra-cabeça para a gente poder chegar até o período do rei Jeú, tá? Então vamos lá. Então, ao abrir o livro dos reis e o livro das crônicas também, esse trabalho ele começa em 1 Samuel. Começa no primeiro livro de Samuel, onde fala de Saul. Depois vem Davi, que começa uma trajetória junto com Saul, né? A sua vida, a sua história está entrelaçada com Saul. E depois entra nos reis ali no final da trajetória de Davi e início de Salomão, a partir de 1 Reis 11. Toda essa trajetória, ela vai estar em 1 Reis e 2 Reis, da divisão dos reinos, toda. Porém, assim como nos evangelhos, que a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, detalhes que estão em Mateus, detalhes que estão em Lucas e detalhes que estão em Marcos, aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente pega as 1ª e 2ª crônicas, principalmente 2ª crônicas, ele vai focar especificamente nos reis de Judá. Dá a impressão que nem tem os reis de Israel. Por quê? Porque é de Judá que vai nascer o Messias, Jesus. É por isso que a casa de Israel, mais para frente, ela vai ser espalhada entre as nações, vai misturar com todas as nações do mundo, mas a casa de Judá
vai ser levada para a Babilônia e vai voltar, porque ela precisava estar em Jerusalém para Jesus nascer naquele território de Judá, na cidade de Belém, como estava prometido. Outras informações a gente vai encontrar também nos profetas. Por exemplo, Isaías vai falar muito sobre os reis de Israel e de Judá. Tá? Uma coisa interessante, só para você ter um exemplo aí, abre a sua Bíblia em Oséias, capítulo 1, verso 1. Vamos ver o que está escrito? Oséias, capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nunca mais você vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Toda vez que você pegar um profeta, você vai ver em qual tempo ele profetizou. Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, se Oséias foi nos dias de Uzias, eu vou procurar do lado esquerdo aqui, que é o lado laranja, um rei chamado Uzias. Vamos descer aqui até Uzias. Josafá, Casias, Joás, Amazias, Uzias. Olha ele aqui, ó. Achei Uzias, que é também chamado de Azarias. Tá? Então, Azarias e Uzias, rei de Judá, é a mesma pessoa. Você vai ver isso aonde? Segundo Reis 15, verso 22, e segundo Crônicas 26, né, do 1, 3, 22. Ele reinou 52 anos. Então, nos dias de Uzias, Jotão, aqui o filho dele, Acás e Ezequias, olha quanto tempo o profeta Oséias, que está aqui do lado, olha aí, essas setinhas coloridas ao lado são os profetas correspondentes. Oséias profetizou também no período de Jeroboão. Então, quer dizer, ele começa a profetizar aqui, ó, no tempo de Jeroboão, mas é o Jeroboão filho de Joás, ou Joás, né? Ele também, esses dois nomes têm o mesmo nome, Joás e Jeoás, tá? Então, aqui começa o reinado, ou a profecia de Oséias, no tempo de o rei de Israel chamado Jeroboão, e passa, transporta o período de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Só esse exemplo, já dá para você ver, deixa eu voltar aqui, já dá para você perceber a importância de entender cronologia para a gente se situar dentro do período que o texto bíblico está falando. Por quê? Porque a Bíblia fala de 2 Jeroboão, a Bíblia fala de Oséias, profeta, mas também fala de um Oséias que era rei. Né? A Bíblia fala o próprio Jeú, ele é um rei, que nós vamos falar agora, mas tinha um profeta chamado Jeú. Então, tudo isso é bom quando você olha, por exemplo, no mapa, que fica tudo fácil, porque você está vendo, e eu, particularmente, aprendo mais vendo. Então, visivelmente, eu gosto de escrever no quadro, isso aqui atrás de um quadro, eu gosto de escrever no quadro para poder visualizar o que o texto está me dizendo. E aí fica mais fácil a gente compreender tudo, tá? Então, assim, o período do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como que Deus estava profetizando por meio do tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, e aí a gente já vai para Jeú. Eu até conversei com o pastor sobre isso, que no dia que eu descobri isso aqui, eu até chorei aqui, porque para mim foi maravilhoso demais. Aqui, ó. Nessa linha principal aqui, essa linha do tempo da cronologia bíblica, a gente tem aqui em cima o ano 100, 200, né? Vai até chegar o primeiro do ano 1000. Cadê o ano 1000? Aqui, ó. Ano 1000. Aí vem o ano 2000. Depois você tem um ano que eu queria mostrar aqui, esse ano aqui. Salomão começa a reinar, o seu reinado durou 40 anos, e aqui dá o início, no 4º ano de Salomão, dá o início da construção do templo do Senhor. Exatamente 480 anos depois da saída dos filhos de Israel do Egito. Onde está escrito isso? 1 Reis 6, verso 1. Mas esse não é o ponto principal. 7 anos depois, o templo do Senhor está pronto. Esse é o templo de Salomão, o primeiro templo. Ora, se o templo está pronto 7 anos depois, vou subir essa linha aqui e vamos ver onde que vai dar.
vai dar exatamente no ano 3000 desde a criação. Aí você pensa, mas o que tem de mais do templo do Senhor ter ficado pronto exatamente no ano 3000? E não foi 2999 e nem 3001. Foi exatamente 3000. Por que isso é maravilhoso? Por que Deus está profetizando por meio da cronologia? Porque a Bíblia diz que para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Isso aqui significa o terceiro dia. O terceiro dia, irmão, sempre indica para nós alguma relação com o terceiro dia na ressurreição de Cristo. E Jesus falou o quê? Acerca do templo, porque aqui Deus está falando do templo. O que Jesus falou do templo? Derrubem esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Ou seja, vai colocar ele em pé. Jesus está profetizando acerca dele por meio da cronologia bíblica. É por isso que há muitas coisas maravilhosas. Tem outras preciosidades. Mas vamos falar um pouco sobre o GU. Pastor, antes de entrar... Tem que falar da dinastia. Só um pouquinho. Antes de entrar em G1. Então você pegou todos os versículos bíblicos que tratam de datas, você analisou um a um e você me fez esse mapa cronológico de Adão até o final do Novo Testamento? Até o final, até a morte de João, que é o último. Ele passa o período de Herodes, Jesus, Atos dos Apóstolos. E aí, o que eu fiz? Fiz um outro mapa, pastor, separado só sobre o período de Atos também. Já tem outro mapa só de Atos. Esse vai ser de Atos, que vai falar da primeira, segunda e terceira de viagem de Paulo, vai falar do período onde foi feito o primeiro concílio em Jerusalém, que é aquele concílio lá que os apóstolos reuniram para decidir acerca de Paulo, se os gentios tinham que circuncidar ou não, até a morte de João. Então, além de ter o mapa, a gente tem todas as referências bíblicas para fazer como o pessoal... Eu coloquei todas as referências bíblicas e evitei colocar referência histórica, porque a Bíblia é mais... ela tem prioridade, certo? Então, eu vou mostrar aqui, todas as datas, elas estão com os versículos representados. Por exemplo, ó, Jeroboão, ele reinou 22 anos, então as referências bíblicas estão aqui em cima. Primeiro Reis 12, 20, até o 14, 20. Esse é o período da história de Jeroboão I. Tá? E aí todos eles também foi colocado as referências bíblicas, e aí, ó, Joás, Amazias. Então, tudo isso, eu procurei colocar as referências bíblicas e algumas informações adicionais. Por exemplo, livros citados na Bíblia com detalhes sobre esse período. São muitos livros que a Bíblia cita. Olha aí, Crônicas de Samuel, História de Salomão. Esses livros são livros que estão citados, não estão na Bíblia, não existem esses livros mais, tá? Eles existiam à época e foram usados para dar embasamento àquilo que estava escrito ali. Por exemplo, não é nem embasamento. Eles foram usados da seguinte forma. A Bíblia resume a história de Jeú, a história de todos os reis. Não dá para colocar tudo. Então eles falam assim, os demais detalhes ficaram registrados no livro da história dos reis de Judá. Esse não é o livro dos reis que nós temos. Esse é um registro real da história detalhada de cada rei de Judá, de cada rei de Israel. E olha que interessante, tem o livro da história dos reis de Judá e de Israel, mas também tem o livro da história dos reis de Israel e de Judá. Por que isso? Depende qual reino que fez esse registro. Se foi Judá, vem Judá primeiro. Se for Israel, vem Israel primeiro. E são muitos livros citados na Bíblia. Está tudo aqui. O período da história. Aqui que legal. Aqui eu coloquei, às vezes a pessoa vai ler Daniel capítulo 11, e não entende nada. Eu, particularmente, não entendia. Aí eu coloquei aqui quem era o rei do norte e o rei do sul, que é citado em Daniel 11. Se você abrir a Bíblia aí, você vai ver que ele cita o rei do norte e do sul. A gente fica confuso. Peraí, mas o rei do norte matou o do sul. Por que o do sul matou o do norte depois? Ele não tinha morrido, mas eram reis diferentes. Tá? Até chegar Antíoco Epifânio, né? O famoso Antíoco Epifânio.
Enfim, ele está muito detalhado. Um detalhe embaixo também, pastor, é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo os livros da Bíblia também acompanhando a trajetória do que está acontecendo em cima. Ou seja, em cima a gente tem os personagens, embaixo a gente tem o livro de onde até onde ele vai. Então, o livro do Êxodo, sozinho, ele é mais da metade do tempo da história bíblica. Ele vai acabar no ano 2368. Olha aqui, ó, essa linha azul aqui, é o livro do Gênesis. O mapa inteiro, tá vendo? O mapa inteiro, ele vai parar mais ou menos aqui nesse vermelho. O Gênesis sozinho passa da metade, olha o valor que o Gênesis tem. O Gênesis sozinho passa da metade do tempo, da história inteira da Bíblia. Então, aqui embaixo a gente vai ter outros livros, Juízes, Samuel. Olha aí, ó, pouca gente sabe. Primeiro Samuel é um livro que você lê ele sozinho. Mas segundo Samuel, ele está no mesmo tempo de Primeiro Crônicas e está no mesmo tempo da maioria dos salmos, foi feito por Davi e Asaf, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares estão no início aqui dos livros de Primeiro e Segundo Reis. E de Elias, Eliseu, Jonas, tudo isso está aqui embaixo de cada um dos livros com as referências bíblicas. Por que eles estão aqui, ó? Tá? Aí, ó. Então, aqui está o Novo Testamento também, né? Eu fiz questão de colocar os detalhes dos livros também. E a gente vai... Deixa eu dar uma passada aqui. Deixa eu só perguntar aqui. Tem alguma coisa que o senhor queria perguntar, pastor? Não, só o trabalho hercúleo, né? Meu Deus do céu. Pode ir para Jeroboão ou para G1. Pastor, eu passei noites de 25 horas, assim. Sentava aqui onde é que eu tô. Aliás, era na frente, aqui do lado, né? Eu sentava e ficava aqui de 7 da manhã, 6 da manhã, até 7, 8 da manhã do outro dia. 25 horas, eu fiz isso várias vezes. Não é bom para a saúde, não. É péssimo. Mas eu estava tão empolgado com isso, tão empolgado, que eu ia tentar deitar para dormir, mas começava a borbulhar ideias. E se eu não viesse voltar para cá, eu ia esquecer. Então eu tinha que ficar aqui para fazer isso. Não tem jeito, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar agora a história rapidinho. Quais são eu vou explicar o que são dinastias e a gente vai chegar em Jeú, tá? Eu vou pegar hoje só os reis de Israel, que é da tribo do norte, do reino do norte, para ficar mais fácil. Esse aqui é o Jeroboão I, aquele que dividiu o reino com o filho de Salomão, né? Quando Jeroboão assume o reino de Israel, ele faz uma coisa muito ruim, que vai servir de referência para todos os demais reis. Qual é a coisa ruim que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. Isso lembra aqueles bezerros de ouro que foram feitos quando eles saíram do Egito, né? Aliás, o bezerro, né, que Arão acabou fazendo lá. E aí ele fez 2 bezerros e colocou na extremidade norte, na cidade de Dan, e na extremidade sul, na cidade de Betel. Dessa forma, ele cercou seu reino com essas 2 divindades, que são os bezerros de ouro. Nunca o reino de Israel no norte abandonou esses bezerros, tá? Todos os reis adoraram esse bezerro. Então, Jeroboão, filho de Nebate, vai ser conhecido por isso, vai se tornar uma referência de idolatria em Israel. Ele reina e o seu filho também, Nadab. Eles estão de cor igual porque eles são parentes. Então, o filho de Jeroboão, Nadab, vai assumir o reino logo depois. Só que vai vir um homem e vai fazer o quê? Ele vai eliminar a casa de Jeroboão. O que é casa na Bíblia? Casa é a descendência, toda aquela família, tá? Então, Baasa, ele mata Jeroboão, Nadab, e ele assume o reino. Baasa, o filho dele, vai assumir também o reino depois, chamado Elá. Mas a casa de Baasa, Deus vai fazer justiça e vai eliminar a casa de Baasa por meio de um homem chamado Zinri. Zinri vai reinar, se eu não me engano, apenas 7 dias. E aí vai um homem super poderoso chamado Onri. Guarda esse homem. Esse é o pai de Acabe. Você sabe quem é Acabe? Aquele que casou com a Jezabel
né? E acabou com tudo, literalmente. Por quê? Porque foi através dessa união com Jezabel que ela acaba implementando uma divindade nova em Israel, além dos bezerros, que vão ser quem? Vai ser Baal. Se você lembra de Baal, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, eu vou deixar a casa de Onri aqui de uma vez, tá? A casa de Onri são esses aí, ó. Então, Onri é pai de Acabe. Acabe casa com a Jezabel, que era uma estrangeira, tá? E ela traz a divindade dela para cá. Acabe, ele literalmente passa o reinado, ele tinha coroa, mas a autoridade estava sobre a mulher, que é a Jezabel, a mulher dele, no caso, tá? E aí, o que acontece? Eles têm um filho, Acasias, que vai assumir o reino, mas como Acasias morre, havia um costume dos reis, quando eles estavam velhos, quando eles sabiam que eles estavam para morrer, eles deixavam o filho dele reinando junto com ele. Isso é chamado de corregência, tá? A corregência consiste em você treinar o seu filho, e aí o país passa a ter 2 reis. Nesse caso era Acabe e Acasias, mas Acasias morreu. Então o que Acabe fez? Passou o reinado para Jorão, filho de Acabe. Só que Deus estava irado com a casa de Onri, também pode ser chamado de casa de Acabe. Deus levanta esse homem aqui, chamado Jeú. O Jeú, ele tem uma responsabilidade de eliminar todos os homens. Guarda isso, somente os homens da casa de Acabe. E aí que entra a nossa história agora acerca do rei Jeú. Tá? O que acontece? Ele foi o 10º rei de Israel, tá? E ele começa a reinar, e ele vai reinar durante 28 anos. Deixa eu deixar assim, que fica mais melhor visível para nós. Você vai lembrar muito bem como é que começa a história de Jeú. Por mais que você nunca ouviu falar sobre Jeú, você vai lembrar desse evento. Lembra quando Elias ele foi enviado, ele foi no Monte Carmelo, e ele combate os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. Quem introduziu essas divindades em Israel foi a Jezabel. Então ele vai lá e literalmente ele vence todos esses sacerdotes, esses profetas, aliás, ainda era só os profetas. Olha que interessante, Elias é o responsável por eliminar os profetas, mas quem vai eliminar os sacerdotes vai ser o Jeú. Nós vamos ver aqui, tá? Então eram 2 classes religiosas, uma é o profeta, o falso profeta, e outra eram os falsos sacerdotes. Então Elias vai lá no Monte Carmelo, o fogo cai do céu, depois ele fala lá que há uma chuva vindo, porque ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não é isso? Só que quando ele desce do Monte Carmelo, é notificado para ele que Jezabel vai matar ele. Ela mandou um recado, olha, ainda amanhã esse homem vai estar morto. O que ele ia sentir? Algo que eu e você sentiríamos, medo. Tá? É impressionante você ver um homem que fez fogo, caiu do céu, que fez tanta coisa, ter medo, mas ele teve medo. E ele foi para onde? Ele foi lá para o Monte Horebe, lá no Sinai, onde Deus deu a tábua da lei para Moisés, os 10 mandamentos. E por que ele foi para o Sinai? Certamente ele foi para o Sinai porque lá teve uma experiência muito poderosa e é lá que foi o refúgio dele. Ele está escondido numa caverna e Deus manda ele sair. O que você está fazendo aí? Meus irmãos já conhecem a história. E de lá, Deus orienta Elias a ir para o deserto de Damasco, lá no norte de Israel. Se você vê o mapa, o Monte Sinai está lá embaixo, no sul, indo para o Egito. E Deus fala, você vai lá para o norte, lá na Síria, no deserto de Damasco. E eu estou enviando você, e Deus fala com Elias, para poder ungir Jeú como rei. Olha a importância do Jeú. Você vai ungir 2 pessoas. Você vai ungir, aliás, são 3 pessoas. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir, olha para você ver, você vai ungir Jeú como rei de Israel, não é Judá, hein? Israel, do norte. E você vai ungir Eliseu, profeta, que vai ficar no lugar de Elias. Só que Deus manda Elias fazer isso. Quando ele unge Eliseu, Eliseu vai enviar um rapaz, um moço, um aprendiz dos profetas, isso é um discípulo de Eliseu, para ir até o acampamento em Ramote Gileade, e lá está quem?
Jeú, que era comandante do exército de Israel. Nesse tempo, Jeú não era rei, ele foi ungido rei, mas quem reinava em Israel? Nós vamos ver agora. Era o Jorão, o filho de Acabe. Aí o que ele faz? Esse menino vai ungir Jeú e fala da seguinte forma, está em 2 Reis 9, verso 6. Fala assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi você, né, para ser rei sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que vingue, olha o propósito, para que vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas. Ela matava os profetas. E o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Então Deus queria eliminar toda a casa de Acabe, porque ele se deixou ser levado por Jezabel. Ela era uma feiticeira, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Por isso que ela odiava os profetas. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todo do sexo masculino, seja escravo, livre, todos em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão e o mesmo que fiz com a casa de Baasa. Lembra que nós falamos deles agora? Jeroboão, filho de Nebate, Baasa, filho de Aías. Os cães, aí Deus põe essa promessa. Os cachorros vão devorar Jezabel no campo de Jezreel. E não haverá quem a sepulte. Jezreel é uma região em Israel que fica aos pés do Monte Carmelo. E em Jezreel é onde vai acontecer a última batalha, chamada Batalha do Armagedon. Ali é o Vale do Armagedon. E foi ali que Jezabel morreu. Tá? E você vai entender qual que é a missão, então, de Jeú. Eliminar a casa de Acabe, para que nenhum homem da casa de Acabe reivindicasse o trono. E também, outra missão de Jeú era matar Jezabel. Ele tinha essa responsabilidade. Né? Mesmo dessa forma, tem uma filha deles que foi e se casou com um rei em Israel. Ela chamava-se Atalia. Atalia dava para fazer novela, a usurpadora. Por quê? O que ela fez? Ela usurpou o trono de Judá. O filho dela, que era rei de Judá, morreu. O que ela fez? Ela assumiu o trono e começou a matar todos os descendentes de Davi para ninguém assumir o trono. Com isso, ela visava fazer o quê? Ela visava unificar o reino de Israel e de Judá de novo, sob a tutela dela, mas aí não nasceria Jesus, porque Jesus é da linhagem de Davi. Nisso se levanta uma mulher muito importante, pouco conhecida, chamada Jeozeba. Anota o nome dela, Jeozeba. É irmã, e ela vai salvar o irmão dela, pequenininho, vai guardar e esconder no templo com um sacerdote em Judá. Mas deixa aí. Por que Atalia não correu pela mão de Jeú? Porque Deus falou para eliminar os homens da casa de Acabe. Tá? A única mulher que Deus falou para matar era Jezabel. Por isso que Atalia não morreu. Tá bom? Vamos continuar. Só uma pergunta. Tudo certo até aqui? Irmãos, deixa eu falar para vocês. Pastor, que hora que é essa aí? Pode continuar. Porque é o seguinte, eu vou resumir, tá? Porque tem muitos detalhes. A história de Jeú é maravilhosa, mas eu não sei se vocês estão cansados de ouvir. Então, o que acontece? Vou resumir. Nesse tempo, lembra que eu falei que a Jezabel casou as filhas dela com os reis de Israel? Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso no mapa, que vai ficar mais fácil. É por isso que o mapa facilita, tanto para estudar quanto para dar a aula, né? Vou mostrar a vocês aqui, ó. O tempo Acabe, né? Aqui, morri, Acabe. Josafá está do período de Acabe também. E o filho de Josafá, olha aqui, ó, Acasias, Jorão, o filho de Josafá, chamado Jeorão, é que vai estar no tempo do Jorão, tá? Filho de Acabe, o último filho de Acabe. Então aqui, ó, nesse último pedacinho, Jorão e Jeorão e Acasias. O Acasias só reinou 1 ano, no último ano do seu pai, que era o Jeorão. O ano 1 de Acasias foi também o ano 12, tá? É a segunda metade do ano, para ficar mais fácil para você entender. Foi o último ano
do Jorão. Foi quando o Jeú assume o reino. Ele vai matar os dois reinos, os dois reis, tanto o Acasias como o Jorão. Porque o Acasias era parente do Jorão e ele foi visitar o Jorão. Como é que funciona essa visita? Deixa eu vir para cá. Como é que funciona essa questão? Como os dois reis eram aliados, eles eram aparentados, vamos dizer assim, eles foram para Ramote Gileade, que é onde Jeú estava acampado quando ele foi ungido, foi nessa época aqui. Eles foram para Ramote Gileade para fazer guerra contra Azael, o rei da Síria. Então, os dois reis, Israel e Judá, não era para eles ter esse tipo de aliança, porque os deuses deles não eram o mesmo. Lembra que enquanto Judá tinha o templo do Senhor em Jerusalém, o Deus único e verdadeiro que eles deveriam adorar, por causa dessa influência familiar do reino de Israel, eles começaram a ceder e fazer parcerias, mesmo adorando deuses diferentes. Esse foi o problema. Tá? E aí o que acontece? Os dois vão para Ramote Gileade para fazer guerra contra Azael, o rei da Síria. Só que chegando lá, os sírios feriram o rei Jorão, que era o filho de Acabe, e feriu no ombro, tá? E aí o que vai acontecer? Ele volta para Jezreel, a região onde estava o palácio até então. Ele vai para Jezreel para se curar. Ele tinha uma casa ali, na verdade. E aí, quando ele está lá se curando, o rei de Judá, que é o Acasias, parente dele, foi visitar ele. Para que essa visita? Ele foi só visitar. Mas aí, essa visita estava nos planos de Deus. Por quê? O que acontece? Era uma ruína para os dois. Jeú, que tinha acabado de ser ungido rei, ele está em Ramote Gileade e ele vai conspirar, agora que ele sabe que ele tem essa missão, ele vai conspirar contra Jorão, né, que estava lá na visita de Acasias, e aí ele vai ir em direção a Jezreel, onde eles estavam. Quando ele está indo, os mensageiros são enviados para saber se ele está vindo em paz. Ele não manda recado, os mensageiros também não voltam. Então o atalaia, o sentinela, vai dizer, olha, 2 mensageiros foram enviados e nenhum deles voltou. Nenhum deles voltaram. E ele parece que quem está vindo é Jeú, e ele vem com raiva. Os 2 reis subiram nos seus carros de guerra e foram em direção a Jeú. Quando eles chegam, Jorão pergunta assim, você veio em paz? Aí, o que ele vai responder? Jeú vai falar assim, olha que interessante. Olha que detalhe, eles se encontraram, olha onde eles se encontraram. No campo de Nabote, o Jezreelita. Eles estão em Jezreel. Quem foi Nabote? Nabote foi o camarada que Acabe tentou comprar a vinha de Nabote, tão famosa essa história, e Nabote não quis vender porque era uma herança de família. Né? Aí Jezabel, né, conspirou ali, pagou 2 falsas testemunhas para falar mentira acerca dele e matou ele injustamente. Por isso que ela vai morrer nesse lugar. E aí o que acontece? Eles se encontram nesse lugar, esses 2 reis, mais o Jeú. E fala, você veio em paz? Isso que Jorão pergunta, filho de Jezabel. Ele fala assim, 2 Reis 9, 22. Que paz, se ainda continuam as prostituições da sua mãe Jezabel, isso é a idolatria, a sensualidade e tudo mais, e suas muitas feitiçarias. Percebe? Ela era uma feiticeira. É o satanismo tomando conta do povo de Deus. Então, o Jorão deu meia volta para fugir, né? E voltou para Acasias. Acasias é uma traição, que era o rei de Judá. Então, o que Jeú fez? Ele entesou o seu arco, ele lançou a flecha, e a Bíblia fala que essa flecha atingiu Jorão entre os ombros e atravessou o coração dele. E ele caiu morto ali. Jorão, ele morreu e foi jogado no campo de Nabote, o Jezreelita. Ou seja, a mesma mulher que matou o Nabote, agora o filho dela morre ali naquele campo que ela tinha comprado com sangue inocente. Tá? Depois de ser alvejado por Jorão, Jorão foi alvejado, Acasias, o que ele faz? Ele tentou fugir, e ele foi, anotei o nome da região para me não esquecer,
para a região de Bet-Hagã. Aí Jeú perseguiu ele e falou para o pessoal o seguinte: matem ele. O pessoal atingiu ele na subida de Gur, que vai para Ibleão. Essas regiões a Bíblia está dando para você pegar um mapa depois e dar uma conferida, sabe mais ou menos onde foi. Tá? Só que ele conseguiu fugir para o Meguido. Você vê na Bíblia, fala do Vale do Meguido ali perto. Só que o que acontece? Dali ele vai se esconder em Samaria. Jeú vai lá em Samaria e ele é levado, aliás, Jeú manda o pessoal lá em Samaria e ele é levado até onde Jeú estava, na região do Megido, que é ali em Jezreel. Tudo é nesse planície do Jezreel. É um vale. Se você vê, é um vale muito grande. E aí o que vai acontecer? Ele foi morto ali também, tá? Só que por ele ser filho de Josafá, Jeú falou, olha, manda ele ser enterrado lá em Jerusalém. Então os servos dele levou o corpo dele para ser enterrado em Jerusalém, no túmulo dos reis de Judá, porque ele respeitava Josafá, que foi um rei temente a Deus, tá? Então depois que ele matou esses reis ali, ele vai fazer o quê? Ele vai para Jezreel, ele volta para Jezreel e ele vai atrás de Jezabel. Quando ele chega lá, a Bíblia fala que ela pintou seus olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Provavelmente ela estava querendo ou seduzir o Jeú, ou ela estava querendo simplesmente morrer como uma rainha. De qualquer forma, ele chega e ela vai tentar dar uma pressão nele, tentando dar o ideia que ele estaria sob maldição se matasse ela, mas Deus mandou que ele fizesse isso. E aí ele vira para os dois homens, ele vira para o pessoal lá em cima, ela está no palácio, né, na casa real, fala, quem está do meu lado? E ele era apenas ainda um comandante do exército. Apenas não, né? Ele era o comandante do exército. Ele fala, quem está do meu lado, joga ela daí de cima. Os homens que estavam lá jogou ela no chão. A Bíblia diz que na hora que ela caiu no chão, o sangue dela salpicou na parede. Ele veio com um carro de guerra por cima dela. Ela foi atropelada. Ele entra para dentro e vai comer alguma coisa. Depois ele fala assim, vamos enterrar aquela mulher lá, porque ela é filha de rei. Embora não era filha de rei de Israel, era estrangeira, mas era filha de rei. Quando eles chegam para pegar e enterrar ela, o que tinha sobrado dela? Só a mão, e só as palmas da mão e o pé e a caveira. Como Deus tinha profetizado com Elias, lá atrás, antes de Eliseu, que iria acontecer. Né? Então, quando a gente olha para Apocalipse 2, verso 20, Jezabel vai ser usada como exemplo de uma falsa profetisa que ela seduz o povo de Deus e ensina a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Ou seja, a falsa profetisa é uma feiticeira. Por isso que ela se opunha ao verdadeiro profeta, que é Elias, tá? Porque eles são forças antagônicas, ou oposto, um mexe com o diabo e outro é com Deus. Um é guiado pelo Espírito Santo, outro é guiado pelo Espírito do Anticristo. O fato é esse, tá? Então, vamos pegar aqui o Deus do Antigo Testamento, o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Vamos ficar assim, né? Então, o que acontece? Agora a missão dele continua. Ele tem que eliminar todos os filhos de Acabe. Acabe tinha 70 filhos. Certamente nem todos eram de Jezabel. Então ele tinha outras mulheres, mas Jezabel era que comandava o negócio todo. 70 filhos que Jeú tem que matar. O que ele faz? Ele fala assim, olha, eu vou mandar recado. Ele mandou recado para os governantes que protegiam os filhos de Acabe, os anciãos, em cada cidade, principalmente em Samaria, que é a capital, e fala, ó, levanta aí um desses filhos aí para ser rei, e eu vou ir até vocês e vou fazer uma guerra. Só que os anciãos ficaram com medo de fazer isso, e eles fizeram o quê? Ó, nós somos seus servos, e o que você mandar a gente vai fazer. Então ele falou, então você vai fazer o seguinte, isso foi uma estratégia de Jeú, porque senão o povo ia se revoltar contra ele. Ele fala, então se vocês não querem guerra, mata esses meninos, os meninos não, era tudo homem. Então você mata eles e manda a cabeça para cá, para Jezreel. Tá? Até aqui, a palavra do Senhor estava se cumprindo. Jeú é o rei em Israel que eu mais gosto dele. Por quê? É o único dos reis de Israel que você vê que Deus exalta ele, Deus fala muita coisa, faz promessas maravilhosas. E por ele ter feito tudo isso, eliminado a casa de Acabe e eliminado Jezabel, ele vai fazer uma outra coisa maravilhosa aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Deus fala, até a quarta geração
os seus filhos vão reinar sobre Israel. E por que não para sempre? Porque ele teve um vacilo muito grande. Qual foi o vacilo dele? Primeiro vacilo, ele exagerou na aplicação da severidade. Deus mandou eliminar a casa de Acabe, mas ele começa também a eliminar a casa de Acasias, que era rei de Judá, lembra? Que foi lá visitar ele. Ele começa também, matou os amigos de Acasias, os parentes, começa a matar. Deus não pediu para fazer isso. Então aqui está uma lição importante. Faz só o que Deus pediu. Às vezes a gente quer ser zeloso além do que precisava e começa a atingir pessoas que não precisavam ser atingidas. Então ele começa a fazer isso. Então ele chega lá, em Samaria também limpou todo o restante da casa de Acabe, além dos filhos, e ele começa a matar outras pessoas. Olha para você ver, ele matou os conhecidos de Acabe, conhecido não é casa de Acabe. Ele matou os homens importantes, que eram parceiros de Acabe, matou todos os sacerdotes, até não sobrar nenhum deles em Jezreel. Lembrando que esses sacerdotes não eram sacerdotes de Deus, eram sacerdotes que estavam ali para adorar alguns deuses estranhos, tá? E quando ele estava indo para Samaria, ele encontrou 42 parentes de Acasias, rei de Judá, que não tem nada a ver com a história. Ele prendeu e matou todos eles. Aqui ele fez uma coisa muito ruim, quando ele mata esses parentes de Acasias. Tá? Ele não deveria ter feito isso. Por isso, em Oséias, capítulo 1, volta lá, lembra que eu pedi para abrir Oséias 1? Oséias, capítulo 1, Deus manda Oséias colocar o nome de um filho dele, de Jezreel, que é essa região onde aconteceu tudo isso. E ele fala assim: põe o nome nele, do seu filho, de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. E não foi o sangue de Acabe ou de Jezabel. Esse aí Deus tinha mandado, eles não tinham culpa nenhuma. O sangue de Acabe e de Jezabel eram culpados. Jeú estava limpo do sangue deles, mas é o sangue inocente desses filhos, desses descendentes de Acasias, que Deus está cobrando aqui. Aí Deus fala: eu vou acabar com o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco, ou a força, de Israel no vale de Jezreel. Tá? Então é por isso que em Oséias fala isso. Eu demorei anos para entender por que esse versículo falava que Deus ia castigar a casa de Jeú. Eu ficava assim, gente, mas Jeú não cumpriu o que Deus mandou? Cumpriu, mas quando ele mata os filhos de Acasias, não está cumprindo. Percebe o pecado aí? Né? Por exemplo, vocês vão entender claramente o que eu quero dizer. Quando Jesus chega em Apocalipse e ele fala das igrejas, geralmente ele fala assim: mas tem uns entre vocês que são fiéis. Lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Jesus sempre faz uma ressalva quando há essa ressalva. Agora imagina Deus mandar você falar uma coisa, em vez de você fazer a ressalva, você joga para todo mundo. É o que Jeú fez. Ele acabou condenando todo o reinado de Israel e de Judá também. E isso não é o que Deus tinha pedido para fazer. Particularmente o Acasias, sim. O Acasias era para morrer, mas não seus descendentes aqui, tá? Então vamos para a última parte aqui. Então, olha que interessante o que Jeú fez. Ele fingiu que ele seria um grande adorador de Baal. Então o que ele faz? Era uma estratégia para eliminar Baal de Israel. Ele vai e convoca para o templo de Baal, que foi construído por causa da Jezabel, o Acabe construiu um templo de Baal em Samaria. Ele convocou todos os adoradores de Baal e falou: quem não participar, que for adorador de Baal, vai morrer. Então é literalmente uma pena capital. Se você adora Baal, tem que vir, porque eu agora adoro Baal. Ele fez desse jeito. E aí todos os adoradores de Baal vieram, todos os sacerdotes de Baal vieram. São aqueles que haviam morrido. Então, vieram todos. E aí, o que acontece? Ele vai e convoca para fazer um grande sacrifício em homenagem ao seu reino que vai começar. E aí ele fala que quem não fosse de Baal não era para ir. Por exemplo, ele entra dentro desse local e fala: quem está aqui dentro, que é adorador do Deus de Israel, o Deus verdadeiro lá, né, no caso, não fica aqui. Então não era para estar lá dentro ninguém que fosse adorador de Deus de Israel. Só os adoradores de Baal. Ele vai separar
80 soldados. E ele fecha esse templo e fala assim, agora vocês vão matar todas as pessoas que estão aqui. Então, dessa forma, ele eliminou o culto a Baal. Por quê? Todos os ensinadores do culto a Baal, todos os sacerdotes, os mestres, todos que sobraram, que adoravam Baal, foram mortos nesse dia. E ele eliminou o culto a Baal. Nunca mais o povo de Israel adorou Baal. Só que tem um problema. Lembra da filha de Jezabel, a Atalia? O meio dela, da própria Jezabel, da influência nos reis de Judá, a partir daqui, só a casa de Judá vai adorar Baal. Essa adoração, ela vai continuar acontecendo em Judá até o período da reforma feita pelo rei Josias, lá na frente, muito tempo. Isso significa que Baal continuou sendo adorado no reino do sul. Isso é, em Judá, em Jerusalém, para ser mais claro. Lamentavelmente, Jeú faz uma coisa muito boa, eliminando o culto a Baal no norte, mas Jeú vai fazer um problema. Qual foi a idolatria dele? Né? Ele não abandonou aqueles 2 bezerros que o primeiro rei de Israel fez, Jeroboão. Então, não só Jeú, todos os reis de Israel vão adorar esses 2 bezerros. Ele se tornou uma referência nacional. É uma divindade nacional, que eles, em vez de adorar a Deus, e olha que afronta, imagina Deus olhar para aqueles bezerros, sempre lembrar do bezerro de ouro que foi feito quando Deus tinha feito a aliança com o povo de Israel saindo do Egito, deu os 10 mandamentos, e eles adoraram quem? Adoraram aquele bezerro de ouro, não é isso? E por isso eles morreram no deserto, por causa de tanto pecado que eles ficaram ali. Agora o povo de Israel também estava adorando os bezerros. Então esse foi o pecado de Jeú, ficar adorando esses bezerros de ouro. Isso mostra que uma pessoa ela pode fazer muito da vontade de Deus, pode ser aprovado por Deus em várias coisas, mas ainda assim fracassar quando ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para alguma coisa desse mundo. No caso ali de Jeú, a idolatria foi o bezerro. No nosso caso, a idolatria pode ser o nosso emprego, o nosso dinheiro, pode ser qualquer coisa. E tira de nós o primeiro lugar no reino de Deus, né? Colocar em primeiro lugar. E, por fim, por causa desse pecado, Deus começa a diminuir o território de Israel já no tempo de Jeú. A Bíblia fala que Deus começou a diminuir o reino de Israel, e o Azael, rei da Síria, lembra dele? Que eles iriam fazer guerra contra ele? Ele conquista toda a parte oriental do Jordão. Ele vai conquistar um monte de terra. Ele vai conquistar toda a terra de Gileade, ou Gileade, as pessoas falam assim, mas é Gileade a pronúncia. Ele vai conquistar todo o território das tribos de Gade, Ruben e Manassés oriental, desde Aroé até o Vale de Arnó, ou seja, Gileade e Bazã, é uma montanha muito alta lá, tá? Então Deus começa a diminuir, Israel começa a ficar estreita. Só aquele pedacinho do Jordão até o mar Mediterrâneo fica sob o governo de Jeú. Então, a Bíblia não fala como que Jeú morreu, só fala que ele foi sepultado em Samaria e o filho dele, chamado Jeoacás, reinou no lugar dele. Se você tem curiosidade, como eu também, sobre outros detalhes da história de Jeú, ou qualquer outro dos reis, aqui fala assim, os demais atos de Jeú, tudo que ele fez, todo o seu poder, isso ficou registrado no antigo livro da história dos reis de Israel. Tá? Eu acompanhei aqui um artigo, que eu fiz um artigo sobre isso, acompanhei para mim não perder a sequência, porque nesse mesmo dia de hoje, eu estou preparando o estudo de Acás, que é um rei que tem uma história grande, terrível, rei de Judá. Para mim não confundir, eu fiquei com esses 2 na cabeça, eu fui acompanhando o cronograma, tá, irmãos? Então essa foi a história de Jeú, só para vocês verem como que é importante acompanhar, ter acompanhamento, quais foram os 2 profetas, vamos ver se você lembra, quais foram os 2 profetas que atuaram próximo do período aqui de Acabe e Jeú. O povo está dizendo Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Está aprovado, irmãos, é isso aí. Elias. Pastor, para a gente aproveitar e voltar para a cronologia. Quando morre Jeú, Deus tinha prometido que ficaria até a 4ª geração, né? Você pode mostrar isso para a gente na cronologia, como é que foi, se foi tranquilo, um atrás do outro, que às vezes a gente não consegue ver isso na Bíblia direitinho, né? Deixa eu colocar aqui.
Foi bom o senhor falar disso, que eu esqueci de completar a trajetória deles, né? Então, só voltar aqui nas dinastias. Dinastia é quando continua o reinado na mão de uma família, né? Então, a primeira dinastia foi de Jeroboão e o filho Nadab. Depois foi Baasa e o filho Elá. Zinri foi apenas ele. Aí começa uma grande dinastia que foi de Onri, a casa de Onri, ou também casa de Acabe. Quando Jeú elimina essa dinastia inteira, aí vai Jeú, depois o seu filho Jeoacás, depois Joás ou Jeoás, inclusive em Judá também tem um rei com esse nome. E depois, por fim, o Jeroboão, que foi o último filho descendente aqui de... Detalhe, tá, irmãos? Jeú era o pai de Jeoacás, que foi pai de Joás, logo Jeú é avô de Joás e bisavô de Jeroboão. Porém, a palavra pai na Bíblia, ela pode indicar um antecedente, um patriarca. Então, por exemplo, Jeú é pai de Jeoacás, mas é pai de Joás e é pai de Jeroboão também. Assim como nós somos filhos de Abraão, por exemplo. Tá? Então, a casa de Jeú é tudo isso aqui, esses quatro. Quando chega no último rei, Jeroboão, ele reinou apenas 6 meses. E demorou um tempão para ele reinar. Tá? E aí a casa dele foi... Aliás, desculpa, o Zacarias, é a 4ª geração, né? Essa é a casa de Jeú. Desculpa. Tá? Que é a primeira geração, o Jeoacás. 2ª geração, Joás. 3ª geração, que gerou Jeroboão. E o 4º, Jeroboão, gerou Zacarias. O Zacarias reinou apenas 6 meses. E aí o Salum vai assumir. Olha o nome esquisito, né? Vamos ver agora como é que foi isso. Vou colocar aqui. Cadê o Jeú? Tá aqui, ó. Jeú reinou 28 anos. Tá? Esse 7 está amarelinho por quê? Porque do lado de lá alguém começou a reinar no 7º ano de Jeú, que foi o Joás de Judá. Não é o Jeoás ou Joás de Israel. Joás de Judá, filho de quem? Da Atalia. Tá? Então vamos lá. O Jeú reinou 28 anos. Depois o Jeoacás, seu filho, reinou 17. Você vê que ele morreu no ano e já na virada do ano o filho dele começa a reinar no ano seguinte. Jeoacás, né, reinou 17 anos. Mas não foi quando Jeoacás morreu que Jeoás começou. Começa aqui uma corregência. Ou seja, no ano 15 de Jeoacás, ele coloca o filho dele, Jeoás, para reinar. Por que a gente sabe? Porque a Bíblia fala assim, ó, no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, 37º vai ser o quê? 37. Aí, ó, 37, começou o Jeoás a reinar. E aí ele vai reinar 16 anos, porém, 16 começa o Jeroboão, que vai reinar 41 anos, então vamos descer aqui. Só que chegou no 41, o Zacarias não começou a reinar. O que aconteceu aqui? Passou um período longo de 22 anos em que o reino de Israel ou ficou em um período de disputa pelo trono ou ficou sem rei, simplesmente sem rei, porque ele era muito novo. Então, quando é que o Zacarias, descendente, eu tinha prometido que até a 4ª geração reinaria. O Zacarias vai reinar aqui 6 meses, olha, no 38º ano de Azarias, rei de Judá, que é Uzias. Então, no 38º ano, olha aí, ó, todo esse período, né, Uzias começa a reinar no ano 27 do Jeroboão II e vai reinar 52 anos. Do 27 até o 41, até o ano 15 dele, é quando reina o último rei de Israel, antes desse período de disputa, né? Passam-se 22 anos, somente no ano 38 de Uzias, que é o Azarias, é que o Zacarias, então, ascende ao trono, reina durante 6 meses apenas para cumprir a palavra que o Senhor tinha dito pela boca de Isaías. Detalhe, esse Azarias, que é o Uzias, vocês podiam abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6? Isaías vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, certo? A gente consegue saber exatamente quando foi, aqui é Uzias,
Quando foi? Foi no ano 52, foi no último ano de Uzias, que é o ano que ele morreu. Aqui está o rei Uzias, certo? Então ele reinou 52 anos, e aí você vai ver aqui, ó, esse é o ano em que ele morreu. Então foi nesse ano que Isaías teve a visão do alto e sublime trono, né, do Senhor. Essa visão que você está na sua mão aí, foi no ano 52 de Uzias, ou Azarias, que é também o primeiro ano de Israel, do ano do rei Peca, rei de Israel, tá bom? Quem reinou depois de Uzias vai ser o filho Jotão, um homem de Deus, tá? Jotão foi um homem de Deus. Amém, meus queridos? Pastor, demorei demais para falar de Jeú, né? Não tem jeito. A história dele é linda, mas tem que te cortar a mas volta. tá bom, tá excelente, tá excelente. Irmãos, acho que ficou um pouco mais claro o que é a cronologia bíblica, né? Então, são esse conjunto de dados históricos que você vai juntando, você consegue montar um quebra-cabeça muito interessante. Muito interessante, né? Algum irmão tem alguma dúvida? Pode levantar o braço. E não fique com vergonha. Só se a pergunta for fácil, viu? Estão perguntando aqui, Oséias profetizou na época de Jeroboão 1 ou 2? Você fala o Oséias profeta? Oséias profeta. Tá, vamos lá para o mapa, que aí fica fácil. Vamos lá. Olha o tanto de profeta que aparece aqui no período de Acabe, hein? Eu esqueci de falar isso. Olha, Acabe, tem um monte de profeta aqui aparecendo. Mas vamos lá, o profeta, na época de Jeroboão, o único profeta em Israel foi o Aías, e um profeta, que a Bíblia não dá nome, um profeta de Judá e um profeta velho de Betel. É aquela história do profeta velho de Betel que enganou o profeta homem de Deus de Judá, em Israel. Em Judá, nessa época, de Jeroboão I, tinha o profeta Ido, Semaías, e era o finalzinho do profeta Natã. Ido e Semaías. O Oséias, ele vai profetizar lá no final. Deixa eu ver aqui. O Oséias está aqui, ó. O profeta Oséias, ele profetiza na época do Jeroboão, ele começa a profetizar na época do Jeroboão II, que é neto do Jeú. Você tem o Jeú, filho dele, Jeoacás, neto de Jeoás, bisneto, né? Então foi esse Jeroboão, bisneto de Jeú, que foi nessa época dele aqui, ó, que o reinado dele termina aqui, foi na época que ele está terminando o reinado dele que o Oséias, o profeta Oséias, começa a reinar. Isso está em Oséias. Pega Oséias capítulo 1 aí de novo, vai ficar mais fácil. Oséias capítulo 1, verso 1. Lá está falando o que, ó? Quer ver, ó? Fala assim, palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, não é o Jeroboão, filho de Nebate, aquele primeiro, é o filho de Joás, que é o filho de Jeoacás, que é filho de Jeú. Ótimo. Pastor, sobre cronologia bíblica, a gente sabe que o amigo tem um curso à disposição, né? Poderia falar um pouquinho sobre ele? Eu não consegui ouvir direito. Ok. Sobre cronologia bíblica. Quem quiser se aprofundar, aumentar o conhecimento. A gente sabe que o pastor tem um curso, não é? Poderia falar sobre ele, pastor? Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma nova janela. Tem um site que chama cronologiadabiblia.com.br. Só escrever cronologia, sem acento, né? Tudo minúsculo. cronologiadabiblia.com.br. É um endereço para ficar fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Agora que eu vi que um videozinho de apresentação não está aparecendo no site, vou até corrigir isso.
mas eu vou conseguir transmitir a tela aqui para você. Aqui, ó, tá aparecendo assim, ó. Apareceu aqui que o vídeo não está aparecendo um vídeo de apresentação, mas não tem problema não. Aí aqui, deixa eu aumentar aqui. Ele tem umas explicações do que tem no curso. Tem muito mais do que está escrito aqui, mas já tem algumas coisas, das aulas explicativas, tem muitos detalhes. O mapa cronológico completo, aquele que vai desde Adão até João, né, no Novo Testamento. Os livros da Bíblia em ordem cronológica, o certificado, porque isso é um curso, então ele tem um certificado. Esse material é um material, aqui é o mapa, né? É um material exclusivo, porque foi feito e registrado totalmente nesse curso. Então, por aqui, só a pessoa clicar aqui em quer agora no meio desse botão verde que vai ter acesso ao curso, tá bom? Lembrando que no curso, às vezes a pessoa pode ter alguma pergunta, por que eu optei deixar o curso ali? Porque às vezes a pessoa tem alguma pergunta, ele escreve a pergunta lá, a gente vai estar respondendo, e isso ajuda a tirar dúvida também de outros alunos. Todas as atualizações, a pessoa vai tendo acesso também. Por exemplo, a pessoa começou a fazer o curso ano passado, e aí eu fui atualizando esse mapa, porque eu quero inserir alguns outros dados. Por exemplo, se você pegar no tempo de Jeú, o rei da Síria era Azael, rei da Síria. Quando você chega já no tempo de Amós, o rei da Síria já vai ser outro rei, não é esse. Então eu vou colocando eles também lado a lado, eu quero ir complementando isso. Quem que era o rei na época, né, das nações que entraram em guerra com Israel? Quem era o rei da Síria? Quem que era o rei da Assíria? A Síria é outro povo. Com A. Assíria, 2 S. Síria é o que a gente tem até hoje. Síria, lá no norte, onde tem Damasco como capital, né? Enfim. Esse mapa que o pastor fez, esse mapa cronológico, ele ampliando, que se a gente quiser, a gente tem acesso ao curso, vai ter acesso ao mapa, e a gente pode imprimir esse mapa, né? Ele pode imprimir o tamanho de uma placa da igreja, porque ele, em tamanho real, ele tem 4,10 metros de largura. Peraí, volta só um pouquinho. Por quê? Porque são todas referências bíblicas, muito versículo pequenininho. Você vê que quando eu vou mostrar aqui, eu tenho que ampliar para chegar lá, né? Por quê? Porque ele é um mapa de estudo mesmo. Na verdade, ele tem todas as informações cronológicas, desde Adão até o Apocalipse. Então, não dá para colocar isso num mapinha pequenininho. Para imprimir, você consegue imprimir ele num tamanho um pouco menor. Então, por exemplo, você quer imprimir em 1 metro, por exemplo. Mas se quiser imprimir ele em tamanho original, ele dá 4 metros e ele está em alta definição e está na escala 1:1. O mapa dos reis também, pastor, o mapa dos reis, ele vai de Saul até Ciro, rei da Pérsia, porque ele passa todos os reis de Israel e de Judá, depois de Nabucodonosor, ele vai Belsazar e tudo até Ciro, rei da Pérsia. Se for em tamanho real, ele vai dar mais ou menos assim, uns 400 ou 500 milímetros. Então ele vai dar uns 5 metros, talvez até 6 metros de altura, né? No caso. Deus de misericórdia. Para quem gosta de estudar, é lógico que você não vai imprimir isso, assim, a não ser que a pessoa quiser imprimir, né? Mas você pode imprimir menor e vai ficar legível, só não pode imprimir pequenininho demais, né? Mas no seu computador, por exemplo, você pode viajar nele para lá e para cá. Ou no celular, tem um problema que o celular não consegue uma qualidade alta de imagem quando a imagem é muito grande, os celulares normalmente não comportam. Só se for um celular mais potente, né? Mas se a pessoa quiser imprimir, por exemplo, dá tranquilo. Tem celular que consegue, não é por enquanto. Tá, os novos projetos que o pastor está trabalhando agora em matéria de cronologia, quais são? De cronologia? Então, meu próximo passo agora vai ser tentar organizar esses reis da Síria,
né? E depois, os da Babilônia já estão no mapa. Os reis da Babilônia todos já estão no mapa ali. Mas os reis da Síria, para a gente ter essa conexão, porque eles geralmente invadiam Israel, né? Ou invadiam ou faziam alianças também. Da Síria e também da Fenícia, dos filisteus, quando cita esse nome, né? E também, um detalhe também, catalogar todos os profetas nos seus detalhes. Por exemplo, no tempo do rei Acás, tinha um profeta chamado Oded. Quase ninguém nunca ouviu falar de Oded. Mas Oded é um profeta que está lá. Então, vou colocar lá, o profeta Oded estava aqui, a referência bíblica. O profeta fulano. Todos eles eu já estou... Os principais estão todos catalogados. Agora é colocar esses que aparecem assim, uma vez ou outra. E eu estou terminando já de fazer isso. E em matéria de história da igreja, não tem nenhum projeto nessa área de... A história da igreja ela está no curso de teologia, no caso. Ah, tá. Então... Já está a história de Israel, história da igreja, geografia bíblica. Aí entra a teologia completa, né? Teologia sistemática inteira. Além dessas histórias. Tá ótimo. Meu pastor, muito obrigado, foi muito útil. Eu que agradeço. Muito a paciência dos irmãos, eu ouvi até agora. Não, muito esclarecedor. É uma área interessante, ainda não foi tão explorada e o trabalho do pastor é muito, muito bem feito. Aqui na igreja, nós estamos utilizando, como já lhe falei, todo esse trabalho, mostrando aos irmãos, fazendo as comparações e, assim, é muito bom ter acesso a quem fez absolutamente tudo, até por uma questão de coerência intelectual, né? E coerência intelectual. E nós queremos orar agora pelo pastor, abençoando o amigo pastor que já é abençoado, né? Ficamos muito felizes de saber que o pastor acredita que o Espírito Santo não foi enterrado com o último dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu estou escrevendo uma coleção sobre isso, né? Dom por dom. Então o pastor acredita em curas, milagres e atividade do Espírito Santo. Com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é raro hoje, hein? Isso é muito raro. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo o amado pastor. Amém. Por esse momento tão bom, né? E ficou um fruto muito grande, pastor. Nós vamos voltar em outros estudos, em outras áreas que sabemos que o pastor também atua. E muito bom, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade, como eu falei, a paciência dos irmãos e peço que orem pela minha vida, pela minha família, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Pastor Elias. Vamos orar então. Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que tivemos nessa noite, Senhor, de aprender tanto em relação à tua palavra. Nós te louvamos pela vida do pastor Felipe. Que o Senhor continue com tua mão estendida sobre ele, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, abençoando o Senhor em tudo que ele está fazendo-o prosperar, ó Deus, em tudo aquilo que ele está realizando, para que continue alcançando muitas vidas, ó Deus, com o conhecimento que o Senhor tem dado a ele. Continue fortalecendo a sua fé, renovando as suas forças, lhe dando saúde, suprindo suas necessidades. Ó Deus, cuidando de cada detalhe em sua vida. Nós nessa noite, Deus, como igreja do Senhor, o abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu pastor, muito obrigado. A gente vai desfazer aqui a querida live. Uma boa noite, a gente já sabe que você vai até 5 da manhã mesmo, então que o Senhor te renove, viu? Que o Senhor te renove. Eu estou à disposição dos irmãos, eu agradeço de coração. Deus abençoe os irmãos, viu? Amém. Pai do Senhor, meu pastor, Deus abençoe, viu? Amém.